Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os meus queridos, amados e estimados irmãos em Cristo, todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos, irmãs em Cristo, amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo nosso site da Icogen e também pela WhatsApp. Abram os vossos corações, porque você não deve se esquecer de que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Meu querido e estimado amigo, nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo habite dentro de mim e dentro de você, nós temos que ter uma vida completamente consagrada. O Espírito, o nome já diz, o Espírito é santo. E ele não pode habitar dentro de um corpo sujo, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então nós devemos de estar devidamente purificados, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Desta maneira, o Espírito Santo habitará dentro de mim e dentro de você, e nós seremos guiados por ele. Amém? Neste momento, querido, nós meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta. Acompanhe-nos no texto base. Texto base desta noite, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19 a 31. Vamos fazer, neste momento, uma oração. Grande, eterno Criador dos céus, da terra, do mar, do universo e de tudo que neles há. Senhor, nesta noite, oramos a Ti para que possamos ser verdadeiros adoradores. Pai eterno e bendito, tira de nós, do nosso coração, a carnalidade. Tira de nós o desejo de pecar e que possamos ouvir, atentar, obedecer e praticar a Tua palavra. Que possamos ter um modelo de vida que sirva de exemplo, assim como a igreja primitiva foram verdadeiros adoradores. Que possamos seguir esse exemplo. Fica conosco no decorrer desta ministração. Fala no íntimo dos nossos corações. Abre o entendimento de todos os ouvintes, para que a Tua palavra possa frutificar. Assim nós oramos em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Abra sua Bíblia. Livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 4, versículos 19 a 31. E nos diz assim a palavra de Deus. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E solto eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais do sacerdote e os anciãos lhe disseram. E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e tudo que neles há, que pela boca do teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos repetir juntos o versículo número 31. Esse último versículo que diz assim: e tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Que leitura maravilhosa! Aleluia! Vamos fazer mais uma oração. Pai de amor, de infinita e bendita misericórdia, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso baluarte. Deus eterno e bendito, mais uma vez a Tua palavra foi lida nesta noite. Pai, pedimos a Ti as Tuas misericórdias. Pedimos que o Senhor venha fazer com que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração. E que a Tua palavra encontre guarida em todas as pessoas que irão escutar, pois a Tua palavra não volta vazia. Fica conosco, assim nós oramos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.
Queridos e estimados irmãos, amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, hoje estaremos dando continuidade à relação de 16 ministrações, sendo esta, no caso, a segunda, cujo título é O Mundo Precisa de Verdadeiros Adoradores. O título é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Queridos, eu não poderia iniciar esta reflexão com este título tão significativo: O mundo precisa de verdadeiros adoradores, sem ter a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, os discípulos que viveram com Jesus como protagonista. Protagonistas de uma fé indestrutível. Essa fé que os apóstolos da igreja primitiva tiveram é essa fé que eu e você temos que ter. Uma fé que não se abala, mas que permanece para sempre até levar-nos aos céus. Nem a morte, querido, conseguiu abalar os alicerces dos verdadeiros adoradores da igreja primitiva. Isso é um grande exemplo para nós, hoje, no século XXI. Um grande exemplo a ser seguido por todos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem servos de Deus, que se dizem que estão caminhando para o céu. O grande exemplo para ser seguido é o exemplo da igreja primitiva. A doutrina dos apóstolos, que foi expulsa de dentro de muitas placas. A doutrina dos apóstolos, que não se vê mais em muitas eclésias. A doutrina dos apóstolos, que não é vivenciada mais em muitos locais que proclamam o evangelho. Essa doutrina dos apóstolos precisa ser infundida de novo no seio da igreja. Até o dia de Pentecostes, eles eram seguidores de Cristo. Eu queria que você prestasse muita atenção. Até o dia de Pentecostes, os discípulos eram apenas seguidores. Mas, do dia de Pentecostes em diante, eles se transformaram em verdadeiros adoradores. Oh, glória! Aleluia! A partir do dia de Pentecostes, eles se transformaram em verdadeiros adoradores do Deus vivo. Querido, existe uma grande diferença para aquele que segue e para aquele que adora. Grave. Aquele que segue, abandona. Aquele que adora, morre junto. Oh, glória! E eu tô te convidando nesta noite para você deixar de ser seguidor e ser um verdadeiro adorador para morrer pela causa do evangelho. Aleluia! Aleluia! Querido, aquele que perder a sua vida aqui, salvá-la-á. Querido, eu preciso te dizer uma coisa. Você sabia que dos 12 apóstolos, somente um não foi assassinado? Somente o apóstolo João não morreu de morte matada, não morreu degolado, não morreu cerrado no meio, não morreu
sendo puxado pela rua, caindo pedaço de carne. Somente João não foi assassinado. Querido, nós estamos sendo chamados para morrer. O grão somente resplandece, somente frutifica depois que morre. O evangelho, querido, é morte da carne. Você sabia disso? A palavra de Deus nos diz, não se esqueça, que se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, sabe o que vai acontecer? Certamente vivereis. Nós precisamos mortificar essa carne através do jejum, da oração, da leitura da palavra, da consagração, de uma vida santa, de uma vida purificada, de uma vida consagrada, lendo a palavra de Deus, sendo verdadeiro adorador do nosso Deus vivo. Aleluias, glórias seja dada ao nome do Senhor. Sejamos verdadeiros adoradores a partir de hoje. O meu convite, o meu anelo, o desejo ardente do meu coração, e é que a partir de hoje você seja um verdadeiro adorador. Nenhuma igreja representa o modelo ideal de organização, estruturação e expansão que supere o que foi feito pela igreja primitiva, pela igreja dos apóstolos. A igreja primitiva é para nós, hoje, no século 21, um padrão, um parâmetro, um modelo a ser seguida. Nunca na história a igreja cresceu tão rápida, sólida e poderosa como no período do Ato dos Apóstolos. Período de início da igreja que introduziu a doutrina de Cristo. Cristianismo quer dizer pessoas parecidas com Cristo, pessoas que eram idênticas. E, meu querido, existe uma doutrina para ser seguida. Não é esse emaranhado de falácia, de mentiras e de heresias que estamos vendo. O evangelho é o evangelho de santidade. Eu preciso te dizer, no céu não entra pecado. Não adianta. Todos aqueles que quiserem participar da vida celeste terão que vencer esta batalha nesta terra. Ser um verdadeiro adorador. Você precisa saber que todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E agora? Você tem que viver no Espírito, querido. O verdadeiro adorador, ele vive no Espírito. No capítulo 1, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, presta atenção, eles eram quase 120 pessoas. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, o número cresce para quase 3.000 pessoas. Essa é a igreja apostólica, a igreja dos discípulos, a igreja primitiva. Em Atos, capítulo 4, versículo 4, o número já é de quase 5.000 e a igreja está crescendo. Em Atos, capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz: todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O número de verdadeiros adoradores crescia todo dia.
eram verdadeiras conversões. Havia mudança de vida, havia mudança de procedimento, havia mudança interna para depois refletir o externo. E será que é isso que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo mudança? Eu não consigo observar. Em muitas placas, em muitas reuniões, você não consegue observar quem é seguidor e quem é adorador. Não tem mudança. Mas o verdadeiro adorador, ele muda. Ele muda suas características. Ele muda a sua vida, pois ela tem que ser regrada na doutrina dos apóstolos. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto, acompanhe comigo. Atos capítulo 4, versículo 19 a 22. E nos diz assim, Atos capítulo 4, versículo 19 a 22. Mas Pedro e João lhe responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em que se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Pedro e João estavam no sinédrio, no tribunal. Se fosse hoje, no Brasil, seria no Superior Tribunal de Justiça ou no Superior Tribunal Federal. Mas por que eles foram parar no tribunal? Para dar explicações ao magistrado. Tem que haver algum problema. O que aconteceu? Eles foram parar no tribunal, queridos, porque haviam, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eles haviam feito um aleijado de nascença. Preste atenção nesse detalhe. O aleijado já nasceu aleijado. E tinha mais de 40 anos que ele vivia na porta do templo chamado Formosa pedindo esmola. Mais de 40 anos. Agora, Pedro e João, passando, faz com que, em nome de Jesus Cristo, crucificado, aquele aleijado passasse a ficar sarado, porque quem curou ele foi Jesus Cristo. E agora eles têm que ir para o sinédrio, para o tribunal, dar explicações. Por quê? Não se podia falar mais de Jesus. O sinédrio queria botar uma... Ninguém fala mais de Jesus. Nós já matamos ele e agora não queremos mais que ninguém fale desse negócio aqui. Mas o aleijado estava lá. A prova cabal. Ele nasceu aleijado, viveu mais de 40 anos aleijado pedindo esmola. Mas agora ele estava do lado de Pedro e João, sarado. Quem curou? Jesus Cristo e esse crucificado. Dois adoradores, dois verdadeiros adoradores, Pedro e João. 40 anos naquela terrível deficiência, aleijado desde que nasceu. Mas o nome de Jesus, o Jesus poderoso, esse Jesus que está aqui hoje, que está falando ao seu coração, ele mesmo, ele quer que você seja um verdadeiro adorador. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor, querido. Precisamos de deixar de ser seguidores. O seguidor abandona, o adorador morre junto. Um verdadeiro adorador não treme na base, pois eles sabem quem tem crido.
Não vai ser uma ameaçazinha de morte que vai fazer um verdadeiro adorador ficar com medo, não. O verdadeiro adorador sabe o que, querido? Que a vitória dele é na morte. E eu quero te falar uma coisa para você. A vitória de todo crente, querido, está na morte. Enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós não teremos vitória. A nossa vitória é na morte. Porque quando você morre, o verdadeiro salvo ele sobe. Aleluia! Você precisa ser um verdadeiro adorador, adorador, adorador. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O mundo precisa, querido, de verdadeiros adoradores. Pessoas que, se for preciso, darão a sua vida. Como lá na Arena de Roma, como lá no Coliseu, aquelas pessoas, os leões prontos para comerem. Mas você estava pensando que eles ficavam gritando quando o leão vinha matar eles? Eles ficavam cantando, glória a Jesus, e o leão nhaco, glória a Deus, e o pessoal assistindo. E eles começaram a perceber. Você sabe o que aconteceu muito nas arenas? Enquanto os cristãos estavam sendo mastigados lá pelos leões? Muitos deles desceram para morrer junto. Oh, glória! Muitos deles desceram. Eles são os verdadeiros adoradores. Esses pingos de sangue fazem com que a alma entre no céu. Seja um verdadeiro adorador. Aleluia. Querido, a morte não pode deter o verdadeiro adorador. No Coliseu, leões enfurecidos estraçalhavam eles. Eles não gritavam, eles davam glória. E você está disposto a dar glória na hora da sua morte? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia que ia morrer, mas ele estava convicto da certeza da salvação. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Olha a vitória. Essa é a vitória de todo verdadeiro adorador. Ele não teme a morte. E você está convidado hoje a vencer também. Aleluia. Aleluia. Veja a resposta dos verdadeiros adoradores. Veja a resposta que os verdadeiros adoradores deram para o sinédrio, para o tribunal. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. E diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Mas Pedro e João lhes responderam. Responderam a quem? Para a corja satânica que estava lá, querendo impedir o progresso do evangelho, para que não falassem no nome de Jesus Cristo e esse ressurreto. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles, julgai vós, olha aqui, julgai vós, se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Querido, olha que resposta. Pergunto-lhe nesta hora, neste momento, o que você tem visto e o que você tem ouvido? Você tem visto e ouvido o verdadeiro evangelho ensinado por Jesus Cristo aos apóstolos? Você nessas eclésias, nessas placas, tem vivido o verdadeiro evangelho dos apóstolos? Pergunto-lhe mais uma vez. Você tem vivido uma vida de um verdadeiro adorador? Você que está me escutando, que diz que está caminhando para o céu, que diz que é um verdadeiro adorador, você tem vivido o evangelho de seguidor ou um evangelho de verdadeiro adorador? Como é que está a sua vida com Deus?
Como está a sua vida com Deus? Querido, preste atenção. Eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção muito grande. Porque o seguidor, geralmente, ele abandona. Assim como lá no Evangelho de João, alguns seguidores, inclusive, eles eram discípulos e abandonaram Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 e 55, diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Capítulo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. E Jesus continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E sabe o que os discípulos acharam? Aqueles que estavam acompanhando Jesus, que eram vários, não eram só 12. Eles acharam essa palavra muito pesada. E muitos deles, e desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam, abandonaram. O seguidor, ele abandona. Então, quando Jesus viu que vários abandonaram, virou para os 12 também. E falou para eles: vocês também querem ir junto? Querem me abandonar junto? Querem ir junto com eles? Falou para os 12. Aí Pedro tomou a palavra. Pedro tomou a palavra e falou assim: para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Eles se transformaram em verdadeiros adoradores. Muitos seguidores que estavam com Jesus abandonaram ele, porque acharam essa palavra dura. Mas Pedro, juntamente com os 11 discípulos, Pedro falou pelos 11: para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o verdadeiro adorador, ele não abandona, ele fica junto. Depois que você se transforma no verdadeiro adorador, não existe abandono, você morre junto. O tribunal era constituído basicamente da família do sumo sacerdote. O sistema religioso judaico havia se tornado tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para outro, sem qualquer consideração à palavra de Deus. Você tem visto isto pelas placas desse sistema nosso no Brasil? O pai passa para o filho passa para o neto passa para os bisnetos. Tem muitas eclésias aí, ó, que agora virou contexto familiar. Tem do avô, vai para o filho, vai para o neto e tal. Ninguém bota a mão, a igreja agora tem dono. A igreja é da família X. Pedro e João eram simples pescadores. Eram discípulos de Jesus, o Nazareno. Mas Jesus estava morto. Ele estava morto, mas ele ressuscitou e transformou, através do seu espírito, pescadores em verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Aleluia! E você também está sendo convidado para ser um verdadeiro adorador do Deus vivo. O conselho notou a coragem e a segurança de Pedro e João. Eles perceberam. Eles eram pescadores. Eles não têm ensino. Eles não têm estudo. Eles estão falando com muita ousadia. Eles estão falando uma palavra muito firme. E essas palavras de Pedro e João serviu para eles acenderem uma lâmpada. Eles estão muito convictos. E mais uma coisa que eu vou te dizer: o aleijado, aquele que estava lá, quase 40 anos na porta do templo chamada Formosa, ele não desgrudava de Pedro e de João. Aqui está a prova. Aqui está a prova.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo vive. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo vive e transforma qualquer pessoa que queira ser verdadeiro adorador em cidadão do céu. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, querido. Vamos ao texto. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 23 a 30. E nos diz assim. Acompanhe-nos. Atos 4, capítulo 23 a 30. E nos diz assim. E solto eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciões lhe disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que pela boca do teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisa vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste. Mas não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. O fracasso dos líderes ficou claro quando Pedro se recusou a ser intimidado por suas ameaças. Todos nós que dizemos ser cristãos, que dizemos que iremos para o céu, que estamos andando com a Bíblia na mão todos os dias, todos nós que vamos à igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, todos nós precisamos seguir o exemplo de Pedro com base na pergunta: isto é certo? É certo o que o Sinédrio queria fazer? Calar eles para não falar mais no nome de Jesus Cristo ressuscitado? Não, querido. Chega um momento que você tem que bater de frente. Ou você escolhe ir para o céu, ou você escolhe ir para o inferno. É você que decide. Se você quer fazer aquilo que é errado, se você quer seguir como um verdadeiro adorador, ou você quer seguir como um seguidor, o que você vai decidir? Você vai, a partir de hoje, ser um seguidor? Você viu lá que os seguidores abandonaram Jesus. Mas o verdadeiro adorador, ele morre junto. Ele morre degolado. Ele morre cerrado no meio. Ele morre crucificado de cabeça para baixo. Ele morre matado. Você decide. Sempre em alguma fase da história da igreja surgiram verdadeiros adoradores. E neste século XXI, nesse que nós estamos vivendo agora, quando o mundanismo, quando o evangelicalismo, quando a maldade, quando a inveja, quando o naturalismo, quando a psicologia e a psiquiatria já estão penetrando dentro dos púlpitos, dentro das igrejas, as grandes heresias, o farisaísmo, o gnosticismo, têm entrado porta dentro de várias placas, de várias eclésias. O mundo precisa de verdadeiros adoradores. O mundo precisa de verdadeiros adoradores.
O mundo precisa de verdadeiros cristãos que não tenham medo de morrer. Chega de falácia. Chega de mentira. Chega de engodo. Chega de grupinho dentro de placas. Grupinhos, grupinhos, grupinhos. Carne pura. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Chega! Precisamos de verdadeiros adoradores. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa nascer de novo e ser um verdadeiro adorador. Aleluia! Você precisa ser um verdadeiro adorador. Você precisa dar glória a Deus e ser um verdadeiro adorador. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro e João não foram os únicos que desobedeceram às autoridades, não, a fim de servir a Deus. Se fizermos uma lista de figuras bíblicas subversivas, zelosas, conscienciosas, poderíamos concluir, dentre outras, as parteiras lá no Egito também desobedeceram a ordem. Daniel, os 3 rapazes de Judá. E eu preciso parar um pouco nesses 3 rapazes de Judá. Misael, Ananias e Azarias. Verdadeiros adoradores. E nós vamos agora entrar no mundo que aconteceu naquele momento quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua. O verdadeiro adorador, ele não se dobra. Ele sabe em quem tem crido. Leia comigo. Abre a sua Bíblia. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Vamos comigo, querido. E diz assim, Daniel capítulo 3. Lá em cima, no primeiro item 1, você vai ver o que é um verdadeiro adorador. Nós não temos que temer a morte. Capítulo número 1, 3:1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro cuja altura era de 60 côvados. 60 côvados. E a sua largura 6 côvados. E ele ergueu na planície de Durra, na província de Babilônia. Então o arauto clamava alto: ordena-se vós, ó povos, já no 4, nações e línguas, que no momento em que ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone, todos os aparelhos de música e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E agora olha o capítulo número 6. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Eu imagino hoje, século 21, Brasil, se cai uma ordem dessa. Olha, se você não se dobrar, você vai ser jogado numa fornalha de fogo agora para morrer assadinho. Quantos que não iriam? Não, eu dobro aqui, o joelho aqui, e depois a gente pede perdão, tá tudo certo. Não é assim? Não tem problema. Ah, eu vou morrer queimado na fornalha? Não, a gente dobra o joelho aqui. Deus tá lá em cima, ele vê que nós somos fracos. Não é assim? Mas o verdadeiro adorador não dobra. Aleluia. Verdadeiro adorador não tem conversinha. Não tem chiquilique. Não tem barganha. O verdadeiro adorador não negocia a verdade. Eu fico com a palavra de Deus e ponto. Aleluia. Não tem negociata. Não tem negociata. Não tem barganha. É a palavra de Deus e ponto. Aleluia. Mas agora, os 3, Mesaque, Sadraque e Abednego, são nomes babilônicos, viu? Porque o nome deles é Misael, Ananias e Azarias, nomes hebraicos.
Eles tentaram mudar o nome deles para mudar a vida também. Mas o verdadeiro adorador, querido, não muda. Aleluia. E, continuando, alguém que já estava de olho neles, ó, tem 3 cidadãos aí que, rei, não fizeram caso do que o Senhor falou. E não se dobraram. O rei mandou, chama lá os 3. E diz aqui, presta atenção. E o rei falando para ele, há uns certos judeus que não servem ao teu nome, não, rei. E o rei falou, vem cá, ô Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês escutaram o toque? Então é bom que quando vocês escutarem agora de novo o toque, da corneta, da flauta, da sacabucha, do saltério, do telefone, é bom vocês se dobrar. Sabe por quê? Olha o versículo número 15. Mas se vós não adorardes, serei lançado na mesma hora no meio de uma fornalha de fogo ardente. Então é bom você dobrar o joelho aqui, na minha frente aqui, na frente dos nossos cupincha todo aqui, de uma corja de demônio, vocês vão dobrar o joelho aqui. Porque senão, eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo. E quem é esse Deus que vos livrará da minha mão? Aleluia. Esse é o Deus do verdadeiro adorador. Ele livra da mão. Você precisa saber. E outra coisa, se não livrar também é vitória nossa. Se não livrar é vitória, meu amigo. Aleluia. De qualquer maneira você é vencedor. De qualquer maneira. E Sadraque, Mesaque e Abednego peitaram o rei. Glória a Jesus. Quando você está com Jesus e é verdadeiro adorador, você não tem medo de rei, não tem rainha, não tem medo de presidente, não tem medo de ministro. Vamos lá. E olha os 3 agora. Peitaram o rei. 3 é ninguém. Peitaram o rei com aqueles demônios todos dele lá. Príncipe, todo mundo lá. Corda de demônio. E responderam assim, ó Nabucodonosor, 16, nós não somos cautelosos em responder nesta questão. Tu imagine, nós não queremos saber dessa questão. Na cara do rei. Se assim for, o nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo. E ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, ele continuou, os 3. Que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueu. Agora, a medição de força. Nós não mediremos, não dobraremos o joelho. E a Bíblia diz que o rei se enfureceu. Eu imagino. O rei, se ele fosse preto, ele deve ter ficado branco. Se fosse branco, ele deve ter ficado azul. Se o rei fosse vermelho, deve ter ficado cor de laranja ou amarelo. Peitado por 3 é ninguém. Ele e a sua corja de príncipes e de demônios. A Bíblia diz que ele se enfureceu. Aquece essa fornalha 7 vezes mais. Você já conhece a história, né? E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia diz que aqueles homens que foram levar, que eram os mais fortes, que foram levar Mesaque, Sadraque e Abednego, que é Misael, Ananias e Azarias, os homens que foram levar eles já ficaram mortos lá. E a voz do rei era tão tremenda que geralmente as pessoas, quando iam morrer lá na fornalha, elas iam peladas. Mas como o rei começou a dar streamlick, mata logo, bota ele lá no fogo, eu quero ver quem é o Deus deles. E vocês vão ver quem é esse Deus. Aleluia, aleluia. Se é para ver, vamos ver quem é o verdadeiro adorador. Vamos ver quem é que é o verdadeiro adorador. E foram lá. E agora? Jogaram aqueles rapazes com seus shorts, chapéus, jogaram dentro de fogo. E a fornalha aquecida, não se esqueça, 7 vezes mais. Eis que acontece um grande fato.
capítulo 24, e diz assim, capítulo 24 não, capítulo 24. Então o rei ficou espantado, que botaram lá no fogo, né? E ele tinha um visor, todas as fornalhas tinham um visor para eles ver a pessoa lá sendo assada com fogo. Então o rei ficou espantado, levantou-se apressadamente e falou aos seus conselheiros, aos cupinchas. Conselheiros são todos os demôniozinhos dele lá, cupincha. Puxa-saco. Nós não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E falou para ele, peraí, nós não lançamos 3 homens atados lá dentro da fornalha? E eles responderam, a corda de puxa-saco. Verdade, ó rei, verdade, rei. Sim, o senhor botou 3 lá dentro, tremendo, de puxa-saco. E ele respondeu, eis que vejo 4 homens soltos, aleluia, glória, 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 verdadeiro adorador. Aleluia! Não tinha 3 mais lá dentro da fornalha. Tinha 4 passeando no meio do fogo. Esses são verdadeiros adoradores. Aleluia! Não tinha mais 3 lá dentro do fogo, querido. Tinham 4. Aleluia! É esse verdadeiro adorador que você tem que ser. Você não tem que dobrar o joelho. Você tem que ser um verdadeiro adorador de Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eis que vejo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo. E eles não têm ferimento. E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! A forma do quarto é semelhante ao Deus Altíssimo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que quer transformar você em um verdadeiro adorador. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. O verdadeiro adorador não dobra o seu joelho, querido. Ele morre junto. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, querido. Temos que ser verdadeiros adoradores. Temos que ser. E agora, o rei ficou extasiado. Então, querido, o verdadeiro adorador, ele não tem de ficar de barganha com ninguém. É a palavra de Deus que tem que ser cumprida e ponto. Acabou. Fora isso aqui, eu não quero papo com ninguém. Tá escrito, não tá e ponto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Os verdadeiros adoradores são fiéis a Deus. Os verdadeiros adoradores são fiéis a Deus. O céu te aguarda, querido. Eu preciso te falar uma coisa. O céu te aguarda, o céu é real. Você sabia disso? O céu é real, querido. O céu te aguarda, o céu é real. Não é ficção. Não é ficção. Você precisa ser um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro adorador. Mude de vida. Siga a Bíblia. Obedeça. Pratique. Santifique. Consagre. Leia. Ore. Jejue. Mude de vida. Mude de vida. O mundo precisa de verdadeiros adoradores. Aleluia. É evidente que o maior exemplo de sofrimento injusto vem de Jesus Cristo, que adorou seu Pai em tudo nesta terra. A sua vontade era sempre cumprir a vontade do seu Pai Celestial. Então a vontade de Jesus era sempre cumprir a vontade do seu Pai Celestial. E nós devemos imitá-lo, sendo realmente verdadeiros adoradores.
A maior concentração de poder naquele dia se deu na reunião de oração, realizada depois do interrogatório. Essa é uma das grandes orações registrada na Bíblia. É um ótimo exemplo para seguirmos. Essa oração que o pessoal fez, que os verdadeiros adoradores fizeram, depois que Pedro e João vieram do Sinédrio. Foi uma oração nascida nos corações de um grupo de verdadeiros adoradores. Eles adoravam, não eram seguidores. Pedro e João haviam acabado de voltar das trincheiras, na frente do Sinédrio. E a igreja se reuniu para orar. Foi uma reunião de oração harmoniosa, porém, com muito temor e tremor. O povo se unia em mente, no coração, na comunhão, na fé. E Deus agradou-se de responder os seus pedidos. É oportuno observar que as mais variadas divisões, picuinhas, disse-me-disse, etc, etc, inveja, falta de amor, falta de comunhão, dentro de muitas placas e de muitas eclésias, representam um grande obstáculo para as orações e privam o povo de seu poder espiritual. Lemos em Atos 4, capítulo 29 e 30. Acompanhe comigo. Atos 4, capítulo 29 e 30. Voltando para o livro de Atos. E diz assim: agora, Senhor, eles orando. O grupo estava orando. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com todas ao dia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Sua oração foi firmemente fundada na palavra de Deus. Nesse caso, no Salmo 2. A palavra de Deus e a oração devem andar juntas. Elas devem estar entrelaçadas. Palavra de Deus e oração. Todo verdadeiro adorador tem esses dois elos entrelaçados. Palavra de Deus e oração. Deus fala por sua palavra e diz o que deseja que façamos. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra e não que a vontade humana seja feita no céu. Os verdadeiros adoradores não oraram para que suas circunstâncias fossem alteradas, nem para que seus inimigos fossem depostos do cargo. Não. Antes pediram que Deus lhe desse poder para fazer o melhor uso possível das circunstâncias e realizar o que ele já havia determinado em Atos 4, versículo 28. Não foi uma demonstração de fatalismo, não. Mas a fé no Senhor da história, que tem um plano perfeito para todas as coisas. E é sempre vitorioso. O nosso Deus tem um plano perfeito. E tudo que lhe apraz, ele vai fazer. E não há ninguém nem nada, que pode interferir no plano do nosso Deus. Eles pediram capacitação divina. Não pediram uma rota de fuga. E Deus lhe deu poder e unção de que precisavam para falar a palavra de Deus com ousadia. Dirigiram-se a Deus como soberano Senhor. E Deus que está no controle de tudo, de todas as coisas,
de todos os acontecimentos e fatos no céu, na terra, no mar e debaixo da terra. Concedeu-lhes ousadia e unção. Vamos ao texto, acompanhe comigo. Atos capítulo 4, versículo 31, e nos diz assim: e, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A igreja primitiva, seus fiéis adoradores, acreditava firmemente na soberania de Deus e em seu plano perfeito para o seu povo. Os fiéis adoradores do Deus vivo não pediram proteção, pediram poder. Pediram poder do céu para pegar a palavra com ousadia e com unção. O grande objetivo dos verdadeiros adoradores era ter ousadia para falar de Jesus Cristo diante dos seus opositores. Devemos observar que o desejo dos verdadeiros adoradores da igreja primitiva era glorificar o servo de Deus, Jesus Cristo. Era o nome dele, de Jesus Cristo ressurreto, que lhes dava poder para ministrar a palavra com ousadia e com unção. E para realizar milagres, curas, expulsarem demônios, para que o reino de Deus fosse propagado com autoridade. Somente o nome de Jesus Cristo era digno de glória. O maior propósito da oração respondida é a glória de Deus. Aleluia. Não as necessidades dos homens. É Deus que tem que ser glorificado. É Deus que tem que ser glorificado. Quando você é um verdadeiro adorador, Deus é glorificado na sua vida. Deus respondeu às orações dos seus fiéis adoradores, fazendo estremecer aquele local onde estavam reunidos, enchendo o seu povo mais uma vez do seu espírito. Então Deus se agradou daquela oração que veio lá do íntimo do coração. As mentes, eles estavam unidos, querido. Unidos em mente, unidos em coração, unidos em comunhão. É o que nós não vemos hoje nessas placas, nessas eclésias. Nós vemos muita divisão, muita falta de palavra, muito pastor que não tem palavra. Pastores que não têm palavra, não cumprem as suas palavras. Membros, então, montão de membro caloteiro, não pagam as suas contas, estão com nome no SPC e diz que estão caminhando para o céu. Todos sujos, não têm compromisso com a sua palavra. Você conhece alguma pessoa que diz que é crente caloteiro? Eu conheço vários. Não só membro, não. A parte do ministério, então, eles adoram comprar e não pagar. E diz que estão caminhando para o céu. Esses não são verdadeiros adoradores. Sabe o que esses são? Esses são seguidores, que abandonam, não andam com a sua vida limpa. Essa demonstração de poder divino lhe dava a ousadia e a unção de que precisavam para continuar servindo ao Senhor, apesar da perseguição oficial. Senhor, Tu és Deus. Que declaração de fé. E que aplicação prática de uma teologia correta. Porém, esses fiéis adoradores de Deus, do Deus vivos, os apóstolos, os membros da igreja primitiva, jamais poderiam ter orado de tal maneira se suas vidas não estivessem sob o controle de Deus. Você tem que estar com a sua vida sob o controle de Deus. Você tem que estar com a vida em comunhão com Deus. Senão você não vai ser um verdadeiro adorador. Você vai ser um seguidor, e o seguidor desde o começo. Eu já falei, o seguidor abandona.
Você viu que vários discípulos abandonaram. Mas o adorador, ele fica para morrer. Você decide o que você vai ser. Seguidor ou adorador? A ousadia, o temor, o tremor, a comunhão na oração é decorrente da fidelidade do serviço na vida prática. É no dia a dia, presta atenção, em casa, no trabalho, na faculdade, no trânsito, no consultório, no trato com seus filhos, no trato com a sua esposa e com o seu esposo, no trato com o patrão, no trato com o empregado, no trato com o atendente da farmácia, no trato com o atendente do mercado, etc, etc. É no decorrer de nossa vida diária que transmitimos ao mundo se somos realmente verdadeiros adoradores do Deus vivos ou se somos seguidores. É o teu dia a dia. O cristão, ele tem que ser cristão diariamente. Não é só quando tá lá na eclésia ou no dia de Santa Ceia. Porque no dia de Santa Ceia vira uma santidade tremenda, né? Todo mundo vira com asinha. Aí depois, quando sai da Santa Ceia, acabou a cristandade. Querido, vamos ser adoradores. Chega de ser seguidores. Mude de vida. Nasça de novo. Jesus quer que você seja um verdadeiro adorador. Amém? A soberania de Deus não é uma doutrina abstrata que aceitamos e defendemos. Não. É uma verdade viva em função da qual vivemos. Nós temos que viver esse evangelho. Aquele que vive o evangelho, ele não recua na hora do combate. Você viu que Pedro e João recuaram lá na hora do combate, lá no tribunal? Não. Você viu que Misael e Ananias e Azarias recuaram diante do rei, lá da fornalha de fogo? Não. Você viu se Paulo, na hora que ele ia ser degolado, se ele recuou? Não. O verdadeiro adorador, ele não recua. Se for preciso morrer, a vitória é nossa. Amém? Quando nós somos leais ao Senhor e o colocamos em primeiro lugar, podemos crer que Ele será fiel e nos levará até o fim. O verdadeiro adorador, ele não tem que ter medo de nada. Ele é adorador. Ele está seguindo para o céu. E você, nesta noite, está sendo convidado para ser um verdadeiro adorador. Querido, chega de ser seguidor. Mude de vida. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é se transformar. É ser uma nova pessoa. É ser um verdadeiro adorador. Não é viver a mesmice. Não é viver como você está vivendo. Não. É ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. O século 21, queridos, o século 21 precisa de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram Deus vivo. O mundo precisa de verdadeiros adoradores. E você está sendo convidado hoje, neste exato momento, para ser um verdadeiro adorador. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és grande, Tu és poderoso. A Tua palavra foi ministrada nesta hora. Eu quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. Nesta hora, meu Deus, que haja a verdadeira transformação, que ocorra a verdadeira metanoia, que o Senhor possa estar transformando vidas, que vários seguidores possam deixar de seguir para ser verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa estar nesta hora, capacitando-nos a entender que precisamos mortificar as obras da carne. Ajuda-nos, Pai. Ajuda cada ouvinte a mortificar as obras da carne e a ser um verdadeiro adorador.
Fica conosco no decorrer desta semana. Dá-nos um dia e uma noite abençoada. Assim nós oramos em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs em Cristo, amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo site da Ecogen e também pela rede de WhatsApp. Neste momento, eu desejo agradecer a todos. Amados, nos encontraremos em breve, muito breve, se Deus assim nos permitir, com mais uma abençoada ministração, sob o título Deus trabalha nas circunstâncias da vida. Como foi maravilhoso ter a presença de todos vocês nesta maravilhosa ministração. Acompanhe-nos. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.